mais um Cast Doctor para você. E hoje, um elenco, daqui, professoras de fisioterapia da UBRA. Sabe do que nós vamos falar? Não falaram ainda para vocês? Acho que alguém já pegou e dedurou nós, hein? Mas aquele que não sabe, nós vamos falar sobre saúde do idoso e a importância da fisioterapia. E aqui comigo, Daíse Maldaner, Janice Soares e Jéssica Talenogari, que, inclusive, já veio no Fala Doctor. Professoras, meninas, sejam bem-vindas ao programa que eu gosto muito, que é um programa multidisciplinar, que é o Cast Doctor. E esse podcast, ele também tem o objetivo de levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Daíse, nessa situação da terceira idade, a importância da fisioterapia. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os meus colegas. Então, o nosso tema escolhido para falar hoje foi justamente saúde do idoso, né? Porque muitas vezes o envelhecimento, o idoso é chamado ou é levado a entender mais como doença, né? E a gente quer falar hoje aqui sobre saúde, como prevenir, às vezes, as doenças do envelhecimento, que são chamadas, né, como doenças do envelhecimento. A fisioterapia muitas vezes é vista como uma alternativa de tratamento para o idoso, quando na verdade ela pode estar agindo desde a prevenção, já antes de chegarem os sinais do envelhecimento, né? Então, nós aqui, colegas de diferentes áreas da fisioterapia, hoje queremos trazer um pouquinho dessa temática para ajudar as pessoas em casa, né, a entender melhor como se prevenir, como tratar, como a fisioterapia pode ajudar de forma geral. Maravilha. Primeiramente, então, muito obrigada, Douglas, por nos reunir num momento tão importante, principalmente assim, num momento frio, como hoje, que sabemos que a nossa população de vovôs e vovós sentem um pouquinho mais. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Tô inaugurando, né? Aqui nesse microfone, espero que eu venha mais vezes. Mas é um assunto muito importante, assim, pelo tempo, pela atual sociedade que vivemos, nossos idosos estão ficando mais idosos, nossos vovôs estão ficando mais vovôs. E para mostrar a importância do idoso no sentido cultural, né? Ele não é mais um ser doente, ele é um ser que tem alterações, né, fisiológicas, que não conseguimos fugir disso, mas que essas alterações podem ser muito amenizadas. E que a fisioterapia é uma profissão com uma ampla abrangência na prevenção, bem como a minha colega Daíse falou, para não ser vista tanto como tratamento, não que não seja e com muita eficiência e eficácia, porém que ela seja vista como preventiva nessa população, que a gente consiga amenizar um pouquinho nessas alterações que são fisiológicas, mas que em algum momento podem trazer um pouco de desconforto para os nossos idosos. Muito bem. Boa tarde, Douglas. Um prazer retornar aqui. Assim como minhas colegas, não posso deixar de agradecer pelo convite. Muito bom estarmos aqui reunidas nesse momento. E estou super entusiasmada para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da saúde do idoso e o papel da fisioterapia, né? Porque como é importante a gente salientar a saúde, né? Como as colegas falaram em relação à doença, o processo de envelhecimento, ele é algo endógeno, natural nosso, do ser humano. E que bom que estamos envelhecendo, né? Estamos envelhecendo porque estamos aqui. E o nosso vovô, a nossa vovó, eles têm uma carga de experiência valiosa para a sociedade. E como é bom a gente poder interagir e proporcionar saúde para eles, né? Antigamente se achava que a saúde era simplesmente a ausência de doença. E hoje não, hoje a gente se reporta a saúde num modelo biopsicossocial que a gente chama. Que é quando a gente olha para o ser humano como um todo. E o nosso vovô, a nossa vovó, é isso, é um ser humano, com suas particularidades, sua complexidade de ser. Então, a gente conseguir observar esse ser humano, ver as suas questões e conseguir prevenir, promover saúde, é tudo que a gente espera, né? Então, esse bate-papo é muito importante e estamos muito felizes de estarmos aqui. Mais feliz eu por vocês estarem aqui, ter aceito, né, não digo o desafio, mas sim uma comunicação, como sempre digo, e
levar essas informações através de cada uma de vocês e sendo debatida tem uma importância muito grande, né? E trazer assim para a pessoa, né, que a partir dos 60 anos, que se diz, né, a terceira idade, o idoso, ou a melhor idade, como queira, ela precisa de um cuidado maior? Sim, precisa, até mesmo pela questão de envelhecimento endógeno, né, e que fatores externos auxiliam nisso também. Exato. E claro, a gente não está falando só também de fisioterapia, a gente complementa também nas situações básicas, né, que é a água, o sono, o exercício, né? Alimentação. A alimentação, né? Família, parte social, né? O relacionamento, nós seres humanos, principalmente o brasileiro, ele é de relação, né? Então faz uma diferença muito grande porque nós somos muito emotivos. A emoção está muito, né, no nosso povo brasileiro. E também nós do Rio Grande do Sul, a expectativa de vida é maior ainda, né? Como bem falaste, a nossa expectativa de vida é de 80 anos, imagina. Por quê? Porque existem várias situações onde toda a parte da área da saúde, né, entrando dentro da medicina e vai todas as nossas raízes, fisioterapia, odonto, todas elas, nós estamos trazendo uma condição muito melhor para o ser humano. E o que a gente quer é um processo natural. E que essa pessoa que está nos assistindo, ela entenda que nós estamos aqui para ajudá-lo. E o que nós estamos, né, dentro desse nosso circuito aqui, cada um vai falar, é que ele saiba que desde antes de entrar na terceira idade, ele já pode entrar, né, nessa fase mais forte, com mais informações, e que realmente seja a melhor idade. Né? Isso. E aí, quando a gente fala em fisioterapia na saúde do idoso, vem sempre assim, a base da fisioterapia, que é o movimento. Né? Então, o movimento, em todas as fases da nossa vida, ele vai ter a sua importância, mas no idoso principalmente. Hoje já se sabe, de muitos estudos científicos, o quanto o movimento interfere, inclusive, na prevenção da demência, né? Da perda de memória, o quanto a cognição está ligada ao movimento. Então, a fisioterapia consegue trabalhar tanto numa disfunção de movimento, né, numa devolução, digamos, né, a uma normalidade dentro dos tratamentos, assim como numa prevenção, para que não se tenha perda de massa muscular, o quanto essa massa muscular é importante para manter nosso cérebro ativo, né? O músculo hoje ele é um órgão que, inclusive, produz um hormônio muito importante, né? A irisina. É um hormônio que está lá agindo tanto no nosso metabolismo, para diminuir a nossa camadinha de gordura, né? Então, claro. Por isso que a gente fala muito do exercício na prevenção da obesidade, mas também a irisina atua no nosso cérebro, prevenindo a demência, melhorando as sinapses, né? Então, a fisioterapia, como é a profissão do movimento, junto com a educação física, claro, consegue trazer um músculo mais forte para esse idoso, né? Trazer um movimento mais funcional para que ele possa desenvolver suas atividades diárias, e isso também melhora, inclusive, as questões cognitivas. E pegando o link do que a Daíse falou, exatamente o que tu tinha falado antes, Douglas, preparar o idoso para os 60 anos, que é a idade que ficou, né, pela legislação como a idade que começa a época do idoso, né, legalmente. Mas que esse ser humano de 60 anos já chegue mais preparado nos 60 anos. Lá nos 40, a gente sabe que atividade física, fortalecimento muscular, atividade física aeróbica, seja corrida, caminhada, seja academia, seja um bom acompanhamento de fisioterapeuta, é para todas as idades do ser humano, mas que essa nossa conversa comece cada vez mais a ser trabalhada no ser humano antes de ser idoso, que ele já saiba que ele vai chegar na idade, né, do idoso, como a gente diz. Eu não gosto muito desse ponto de corte. Sim. Porque tem pessoas de 70 anos que estão com um condicionamento melhor que pessoas de 50. Certo. Então, claro que é uma idade que tem que se considerar legalmente, né, aos 60 anos, mas essa preparação sendo feita cada vez mais, de forma mais precoce,
vai tornar os nossos idosos mais fortes, mais preparados, porque assim, a Jéssica já tinha falado antes, assim, é endógeno, vamos envelhecer, ainda bem que estamos envelhecendo. Muitos jovens são ceifados, a gente viveu uma pandemia, que muitos não envelheceram, não vão envelhecer, então vamos envelhecer com as nossas comorbidades, uns mais, outros menos, por N fatores, seja genético, seja de hábitos, mas vamos envelhecer com talvez mais ou menos comorbidades. E se formos um pouquinho melhor preparados para essas comorbidades, com certeza teremos um desfecho melhor. Nós sabemos que tem as doenças pulmonares, as doenças neurológicas, as doenças gastrointestinais e por aí vão, né? E o idoso vai transformando a célula. Eu brinco muito em sala de aula porque eu dou muito a disciplina associada à parte respiratória e cardiológica. Tudo vai envelhecendo, não é só a pele, não é só o bigode chinês, não é só o nariz. A PO2 do sangue também cai, o pulmão também altera, o coração também vai alterando. Então, termos um bom condicionamento para enfrentar isso dá outro tipo de qualidade de vida ao ser humano, com certeza. Isso aí. E isso é o foco, é funcionalidade, é qualidade de vida para esse nosso vovô, para essa nossa vovó, né? Porque o que é importante na vida da gente, né? As nossas relações e o fato de escovar o dente, de pentear o cabelo, conseguir tomar um banho sozinho, eu conseguir me vestir, eu conseguir ir até a sala, sentar, olhar a TV. Que valoroso que é isso. Claro que como a gente consegue com tanta facilidade, a gente acaba que não reflete sobre essas atividades de vida diária, né? Ou as atividades instrumentais, que é, por exemplo, eu poder cuidar da minha própria casa, fazer a minha própria comida. Mas o quanto que isso reflete no bem-estar, na autoestima, na qualidade de vida desse idoso. Então, quando eu consigo trabalhar com ele de uma forma preventiva, eu estou pensando nisso, é na qualidade de vida, na independência dele por o maior tempo possível. Mas veja bem, a gente fala muito sobre conseguir abordar o quanto antes possível, mas isso não quer dizer que aquele vovô e aquela vovó que até então não teve esse início não possa começar. Pelo contrário, quanto antes a gente inserir, então, essas atividades, né, tanto com a fisioterapia, ou então atividades em grupo com o educador físico, cada especialidade, que nem eu brinco com os meus alunos, né, cada macaco no seu galho, mas todo mundo na mesma árvore, todo mundo em prol daquela pessoa, né, para fornecer essa qualidade de vida, essa saúde. E lembrando que esse movimento que a gente está conversando, né, outra brincadeira que eu gosto de fazer também com os estudantes, é lembrar lá dos tempos das cavernas, né, como que era o homem. O corpo humano, ele foi feito para se manter em movimento. Se a gente não se movimentar, o corpo adoece, né? Então, o movimento é vida e a vida é movimento. E esse movimento, bem como as minhas colegas abordaram, vai repercutir nos diversos sistemas orgânicos. E isso vai incluir também a saúde mental dessa população idosa, que é tão importante. Quando eu me movimento, eu libero diversos neurotransmissores, endorfinas, que são relacionadas a essa sensação do bem-estar. E quando eu tenho essa sensação do bem-estar, eu consigo promover qualidade de vida para essa minha população, né? Que é tão importante. Exatamente. E agora mostrando uma jornada do adulto jovem até o adulto mais velho, vamos tentar colocar no raciocínio de quem está nos assistindo uma situação de saúde constante. Vamos começar então? Pode ser. Então, no meu ponto de vista, a saúde constante, ela vem de acho que de uma tríade que muitos já conhecem, né? Que é o exercício físico, a alimentação e qualidade de sono, bem-estar físico e mental, né? Então, dentro dessa tríade, cada um dentro das suas condições, né, dentro do seu ambiente, dentro do seu convívio, pode estar buscando, claro que buscando orientação, né? Nós, dentro da fisioterapia, podemos passar as orientações principalmente relacionadas ao físico, ao músculo esquelético, ao cardiorrespiratório, a parte nutricional, como educação em saúde, podemos estar também, né, auxiliando, mas o ideal seria um conjunto,
uma equipe multiprofissional, né, que pudesse estar atuando. Então, buscar um nutricionista, buscar auxílio, né, de um profissional de educação física, do fisioterapeuta, desde a nossa fase adulto-jovem até entrarmos, então, nessa faixa, como a professora Janice colocou, dos 60 anos, que é dita, né, como ser a faixa para o início da nossa fase idosa, mas que vem muitas vezes do psicológico, né? De como a gente se sente, se a gente se sente idoso ou se a gente ainda se sente jovem, né? Então, iniciando assim, com cuidados gerais, acho que a gente consegue manter uma qualidade de vida e ter um envelhecimento com mais qualidade também, né? Complementando, então, o que a Daíse falou, eu elencaria alguns elementos a mais, além, concordo totalmente com o que ela falou, né? Exercício físico, alimentação saudável, vida social, família, espiritualidade, trabalho, né? Não nos esquecendo que o brasileiro está tendo que trabalhar mais tempo, né? Então, ele está tendo que trabalhar mais tempo do que antigamente, eu diria assim, né? Mas ele está tendo que trabalhar mais tempo. Mas em que condições ele está trabalhando? A gente sabe que com o avanço, os problemas vão surgindo e nem sempre o profissional consegue desenvolver o que faz. Eu, como atendo, né, convivo há muitos anos com pessoas que internam em UTIs, em áreas hospitalares, uma das coisas que eu sempre pergunto, no meu atendimento, não pergunto com foco, mas o que o senhor trabalha? Eu não uso o passado. O que o senhor trabalha? Mesmo sendo um acidente vascular cerebral, um infarto agudo, que no meu entendimento, talvez eu perguntasse o que o senhor trabalhava, talvez ele não consiga desenvolver. Mas a minha pergunta é sempre essa, o que o senhor trabalha, o que o senhor faz? Ele é que vai me dizer se ele já é aposentado, aí eu vou ter uma história social dele, no sentido de prever, né, nesse momento, a minha reabilitação até. Daí fala em funcionalidade, né, Jéssica? O quanto é importante para o ser humano o trabalho, né? E será que os nossos idosos estão conseguindo, né, dentro dos que ainda não conseguiram o seu momento de descanso, muitos estão tendo que trabalhar. Esses dias não faz muito, eu observei, era uma senhora e ela estava num trabalho bem, que eu diria, puxado para aquela faixa etária, que me chamou a atenção, eu comentei com uma colega minha, e ela estava bem, fazendo bem a atividade dela. Então, o nosso idoso, tendo um bom preparo, ele consegue desenvolver a atividade dele bem. E muitos ficam muito preocupados quando chegam numa faixa etária e não conseguem mais desenvolver o seu trabalho, né? Então, eu consideraria o trabalho também um pilar bem importante, né? E o condicionamento físico, o condicionamento cardiorrespiratório, o condicionamento emocional é muito importante para eu desenvolver o meu trabalho. Então, eu marcaria isso também como um pilar, né, dentro da sociedade para esse idoso. Perfeito, eu concordo integralmente com essa fala da Prof. Janice. Faltou pouco aí pra ti, hein? Já tem muitos pilares, eu quero ver qual que tu vai colocar. É verdade. Mas eu gostaria de salientar sobre esse pilar do trabalho, da utilidade, né? Puxando para esse lado, que me remeteu à fala de um profissional que eu admiro muito, muito, muito. E eu achei incrível quando numa palestra, eu esqueci a idade dele agora, né? Mas já entra nesse idoso, 60 a mais, extremamente ativo, né? E ele relatava que o seu papel hoje, com muito orgulho, era levar os netos na escola. Eu sei a idade. Eu achei aquilo de uma sensibilidade. E claro que nem para todos essa visão é tão clara, de que nós exercemos diferentes papéis ao longo da vida. E isso se encaixa nessa utilidade do trabalhar. A gente consegue, nesses papéis, desempenhar, então, esse auxílio para a família, né? O auxílio para a nossa rede de apoio, que, aliás, é outro fator indispensável quando a gente fala do bem-estar, da qualidade de vida. É saber que eu tenho com quem contar, é eu poder conversar, é eu poder manter essa afinidade. O que acontece? A pessoa idosa,
por muito tempo, infelizmente, em alguns casos, né, a gente observa que ela teve essa utilidade, seja para a sociedade, seja para o seu ambiente familiar. E com o envelhecimento, com essa perda da capacidade funcional que a gente estava conversando, por vezes alguns papéis eles deixam de ser desempenhados. E se essa pessoa começa a se isolar, não ressignificar e não tem essa rede de apoio, isso afeta bastante a qualidade emocional, né? E essa qualidade emocional entra naquele bem-estar que nós estávamos falando antes. É claro que com a atividade física eu consigo ativar e proporcionar essa sensação do bem-estar, mas eu também tenho outros recursos na fisioterapia para eu estar trabalhando com essa população idosa. Quando eu falo da fisioterapia na saúde coletiva, onde eu consigo abraçar essas comunidades e fazer esse idoso voltar a conviver. O convívio social, ele é inerente ao ser humano, é necessário para a gente conseguir sentir também essa vitalidade do ser útil, mas entender que eu sou útil só por existir, né? Eu sou útil por a minha família saber que tem a vovó, que tem o vovô, eu sou útil por estar ali na companhia e saber, então, perceber e encontrar essa alegria de novo, né? Que vai estar presente ali naquele convívio. São outras diversidades de tratamento que a gente pode estar englobando com esses pacientes. Exatamente. Eu escutei esses tempos alguém falando sobre a diferença de velho e idoso. Idoso é mais cronológico e velho depende da sua mente, né? Mente ativa, mente saudável, né? Não se é um velho, né? É uma pessoa com mais idade, mas que tem uma vontade muito grande de viver. E como tu tocaste agora nos netos, né, que eu digo assim, dentro de uma natureza e dentro, né, do que Deus fez, neto é uma alegria para o idoso. É um novo rejuvenescimento, eu digo, rejuvenescimento de tudo. É quando ele está ali junto com os netos e está se fazendo uma atividade física, seja de jogar qualquer coisinha, um tabuleiro, seja de jogar um futebol dentro das suas condições, mas é um dos motivos, né, de ele exercer algo que ele ainda pode. E pode com força, porque aquilo revitaliza, né? Revitaliza os avós, revitaliza a família e tudo. E além do mais, quando se tem um pensamento mais negativo, se chega muito a uma depressão. Né? Que é muito comum no idoso. E como vocês mesmos falaram, a questão de sociabilização. E vamos então colocar outra situação. Amigos. E todos nós soubemos do quanto a importância, né, do ser humano ter amigos. E volto no início do Cast Doctor, né, do relacionamento. Quanto mais a interação de amigos e a parte social, mais vida se tem. Não é? E agora então, falando sobre musculatura, né, equilibrada no corpo e sobre peso. Certo. Então, acho que eu já comentei um pouco sobre a importância de termos músculos ativos, né? Sobre a importância. Em equilíbrio, perna, braço, né? Isso mesmo. Então, cada vez mais, está vindo com mais força, né? São vindo as teorias de que é importante manter o músculo ativo no envelhecimento e que isso tem que vir já antes, né? Isso. Então, uma preparação. Né? Como eu comentei sobre o hormônio, sobre a erisina, hoje se sabe que é a musculação, por exemplo, que mais faz com que o músculo tenha essa capacidade de liberar esse hormônio que vai estar agindo lá no cérebro, né? Então, no idoso, a fisioterapia pode estar trabalhando com fortalecimento muscular, né? Desde que se identifique que determinados grupos musculares vão estar mais fracos, né? Com uma disfunção, então a gente pode estar trabalhando o fortalecimento e depois a melhora de função, né? Para finalizar o trabalho, seria uma melhora de função. Depois, partindo para uma atividade física, né? Que pode ser uma caminhada, que pode ser dentro das condições de cada um, dentro, né? Numa academia ou fora dela. A importância também do idoso aceitar as suas
talvez novas condições, ou essa fase, né, que tá acontecendo aí de mudança, o metabolismo vai baixar, né? Isso favorece a deposição maior de gordura. Então, uma melhora na alimentação, algum equilíbrio alimentar, equilíbrio com atividade física, pode estar melhorando isso, né? Então, não precisa ser, às vezes, se rotular, né? Ah, é normal o idoso estar com sobrepeso, é normal o idoso estar mais fraco. Isso pode ser trabalhado de uma forma preventiva e aí ter mais qualidade. Então, sobrepeso no idoso é prejudicial, até em questões de comorbidades, o diabetes, a obesidade como uma doença inflamatória, né, que age no sistema, no corpo como um todo, a própria demência, o Alzheimer, todas essas comorbidades, elas estão relacionadas com sobrepeso muitas vezes, né? Então, e que dificulta o movimento dele. Que já dificulta o movimento, dificulta a mobilidade, faz com que ele queira ficar mais parado, mais deitado, né? Não queira caminhar, não queira sair de casa. Então, vira um ciclo, né? Que a gente tem que, de alguma forma, tentar cortar, quebrar, né? Exato. Pensando que depois dos 50 anos, né, a cada ano é 2% de massa que se perde, não quero mais fazer a conta de quanto eu já estou perdendo, mas estou tentando recuperá-las, vai bem ao encontro do que a Daíse falou, assim, é fisiológico, vai se perdendo, né, massa muscular, a gente chama de sarcopenia. Questões de muitas provas, né, gurias, esse termo sarcopenia, mas que é importante o aluno saber. Com certeza, sem dúvida. Perda de massa, como estamos falando agora, no idoso, a gente sabe que o idoso tem toda uma alteração estrutural de coluna, né, de braços, de ombros, né, a posição um pouquinho mais arqueada para frente, que a gente chama, né, de cifose. Isso tudo propicia ter alterações também das cadeias, né, musculares. Então, bem como a Daíse falou, é importante ganho de força, isso é ponto, já está muito documentado. Agora, temos que trabalhar que o idoso tem características peculiares, que talvez determinados idosos com algumas alterações mais importantes, seja muito importante realmente a orientação do profissional fisioterapeuta, que vai saber dosar o melhor exercício para uma coluna um pouquinho mais alterada do que o normal, de uma pelve um pouquinho mais alterada que o normal, com o mesmo fortalecimento muscular. Isso se fala em termos de musculação, em termos de pilates, que saiba dar aquele olhar um pouquinho, não diria de reabilitação naquele momento, porque a gente está trabalhando com prevenção, mas aquele olhar de que aquele idoso tem uma alteração um pouquinho a mais do que a alteração endógena, que é a alteração fisiológica completa. Então, isso é um ponto. Sobre a obesidade é uma doença, independente da idade. A gente sabe que o obeso saudável, que eu já não consigo mais dizer a palavra obeso saudável, porque o obeso não é saudável, né? Ele tem uma doença inflamatória, ele tem um processo que pode complicá-lo, pode ir levando muito bem, mas em algum momento que ele tem alguma alteração patológica, qualquer cirurgia a mais que ele tem que fazer, isso pode complicar. Em relação ao idoso, ele vai ter mais peso para a musculatura, ele vai ter mais peso para as articulações, ele vai ter mais propensão a eventos embólicos, né, porque ele vai se deslocar menos. Se esse idoso precisar ficar um pouquinho, fez qualquer alteração que precisou ficar um pouquinho mais acamado, o idoso vai adoecer, daí não vai ser mais fisiológico, vai ser patológico. Então, com certeza, temos que pensar no idoso sobrepeso. Foi-se o tempo da vovó e do vovô, gordinhos e fofinhos, serem bonitos. Eles continuam lindos em qualquer idade. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro idoso, adoro vovó e vovô. Mas, assim, tem que se considerar que o sobrepeso, que a obesidade, precisa ser vista com um olhar atento de quem avalia lá no consultório de fisioterapia, quem avalia lá na clínica, na academia, sendo o profissional da educação física, mas
como a Daisy comentou antes, não somos nutricionistas, mas somos capazes de identificar uma situação que seria muito importante uma equipe multi. Ótimo. Para olhar esse idoso. Porque o idoso não pode simplesmente, vou fazer uma dieta e está tudo bem. O idoso precisa de uma atenção além. Ele não é só uma pessoa que vai fazer uma dieta. Se bem que hoje em dia, acho que já não existe mais isso, vou fazer uma dieta, está tudo bem. O ideal é sempre ter um profissional nutricionista. Mas o idoso muito mais. Ele Até tem mesmo porque toda tem uma alteração. uma especialidade já para o idoso, Para o em idoso. todas as áreas. Então, assim, Né? eu acho que não tem como fugir disso, né? Vovôs e vovós fofinhos são maravilhosos, mas tem que pensar que eles podem ter mais prejuízos, né? Que o ideal seria que eles não fossem tão fofinhos. Até mesmo porque esse vovô e essa vovó fofinho vai ter mais dificuldade de se movimentar. E aí entra de novo naquele ciclo que a colega falou, né? Eu me movimento pouco, então eu fortaleci pouco, eu deixei as minhas articulações mais rígidas, isso vai me gerar dor. Gerou dor, eu vou me movimentar menos ainda, né? Então, quando a gente fala dessas alterações endógenas que acontecem, lembrar também que ela não é só músculo-esquelética. Por exemplo, meu sistema nervoso central ele também vai envelhecer. O meu cérebro ele também vai se alterar, né? E aí vem as doenças típicas do envelhecimento, doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, a demência em si. E esse vovô e essa vovó, muitas vezes eu me deparei com um cenário onde ele comeu, mas não comeu. A vovó quer comer de novo, né? E como é difícil nessa situação. Você precisa trabalhar também quem ali? Não só a vovó e o vovô, mas a família da vovó e do vovô. Essa equipe multiprofissional, ela tem um olhar muito especial para aquele paciente, mas esse olhar se estende aos familiares, aos cuidadores, né? Quem são as pessoas de referência naquele cuidado? Porque eu preciso capacitar, promover educação e saúde, capacitar esses cuidadores para esse olhar para com o meu idoso e assim eu conseguir efetivar esse cuidado, né? Porque eu, por exemplo, fisioterapeuta, vou estar ali por 1 hora naquele domicílio, por exemplo. E o restante? Do meu dia, da minha noite. Quem é que vai estar com o vovô e com a vovó? Né? É o cuidador. Então, eu preciso que ele também tenha adesão a esse tratamento, que ele compreenda. A gente só segue o que a gente compreende. Então, eu preciso que ele compreenda, que ele assimile bem, né? Para, a partir daí, ele incorporar junto nessa equipe. Ele também vai fazer parte dessa equipe, nesse cuidado. Né? Isso mesmo. E sobre, em relação à obesidade... Isso também me lembrou de outra coisa, um outro fato. Agora com uma paciente que me marcou muito, né? Ela era uma paciente que a gente tentava reabilitar, tentava. E em relação à obesidade não dava certo, tentava o cardio com ela, não tinha jeito de fazer justamente essa adesão. Porque a gente sempre, quando está com um paciente, a gente formula um vínculo, né? A gente precisa dessa conexão real, verdadeira com o paciente. Isso faz com que ele entre conosco no tratamento, com que ele tenha confiança e a partir daí ele consiga, de fato, andar nesse atendimento, né? Isso é algo que a gente conversa muito também com os nossos alunos, a questão do vínculo, né, que a gente faz com os pacientes. Mas essa paciente não estava dando certo. Até que a gente encontrou uma brecha, né? Ela me contou que o sonho dela era voltar para a casa dela. E eu, mas por que a senhora saiu da sua casa? Porque eu não consigo subir as escadas. E as escadas, ela me contou, era uma escadaria alta e não tinha outra forma de acesso, né? A não ser pelas escadas. E lá estava todo o convívio social dela. Ela passou a vida inteira naquela vizinhança. E agora ela tinha se deslocado, se mudado por conta disso. A partir daquilo a gente ganhou a paciente. Porque daí a gente fez esse treino para as escadas, né? Isso também gerou um treino aeróbico, associado a um treino de fortalecimento, e até que o dia ela chegou e me contou, né? Que graças a gente ela tinha conseguido voltar para casa dela. Então é algo que eu nunca mais esqueci, né? E que reforça também para nós profissionais fisioterapeutas o porquê que a gente escolheu essa profissão, né? E o quanto a gente reforça sobre a funcionalidade, né? Reforça sobre a funcionalidade que vai muito a gente gosta de fazer. Exato. E olha o bem que a gente consegue gerar na vida do outro a partir do movimento. Um simples movimento. Simples. Né? Exatamente.
Não sei se vocês lembram disso, mas minha avó, quando eu chegava lá na granja, me dizia assim, mas tu tá gordinho, fofinho e saudável. Sim. Magrinho, tá doente. Tá doente. Gordinho, tá saudável. Não, isso acabou. Eu cresci assim. E eu também. Eu também. Então, isso acabou. Né? Não tão magrinho e não tão gordinho. Tem que ser mediano. Né? E tu já introduziu, né, o que eu ia colocar agora na roda, né, que é falar de genética e epigenética, mas mais epigenética, que entre a genética, o estilo de vida e o ambiente. Então, aí, né, já puxando o link da família, do cuidador, de quem vai cuidar, né, do estilo de vida dessa pessoa, até mesmo antes de entrar nessa fase, já se antenem. Puxa, vamos colocar uma situação mesmo o exercício, claro, né, toda a movimentação é válido, mas começar a diminuir a situação de fast food, começar a associar aquela alimentação mais natural, mais próxima da natureza, né? A água, o quanto é importante, meu Deus do céu, e ela é insubstituível, não é igual a Coca-Cola, não é igual ao chimarrão, não é igual a nada. Nem o suquinho natural. Água. É isso aqui que vai fazer a diferença na vida de cada um. Porque nós somos feitos 74% de água. Então, isso é... Contra fatos, não tem argumento. E não tem o que pode dizer assim, não, porque tal é igual. Não é igual. Né? Isso a ciência, né, já prova e pronto. Né? Então, dentro dessa situação da epigenética, eu acho que a gente pode associar muita coisa a ela, né? Podemos, com certeza. Como é bom falar disso, que ela já fica assim, brilhando, querendo falar um monte de coisa. Já vem várias situações, né? Várias questões para ser. Bom, a epigenética hoje, ela vem muito de como a gente lida no nosso meio, né? E que vai se mudar entre cada um de nós aqui, a interferência vai ser diferente. Então, a gente nunca sabe o nosso futuro, né? Tudo depende dos nossos hábitos. O que eu posso linkar? Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Por exemplo, o excesso de açúcares, né? Que é o nosso grande vilão, o nosso carboidrato, nosso arroz, batata, chocolate, doces, né? A glicação, que hoje é bem falada, né? Que é justamente o dano que o excesso de açúcar causa, né? No nosso organismo. Vou puxar um pouquinho para a minha área, a pele, né? A glicação, ela age na pele com uma devastação, né? Muito importante. No idoso, isso vai repercutir em aumento de lesões, né? Então, a pele do idoso é uma pele mais fragilizada, muitas vezes, já por questões fisiológicas, né? Por diminuição do aporte circulatório, por uma desidratação natural, a pele se renova com menor agilidade, né? Então, uma pele do idoso que está sofrendo de glicação, que está com excesso de açúcar na sua alimentação, vai ser uma pele ainda mais frágil, vai ser uma pele ainda mais em que as lesões vão aparecer com mais facilidade, né? A gente sabe hoje que muitos idosos podem estar em situação em que eles estão acamados, né? Por doenças que tiveram, por inúmeras situações. E no idoso acamado, principalmente o cuidado, né, com a pele, com as lesões que podem estar aparecendo. Então, a gente pode estar ajudando, interferindo nesse sentido, numa redução, às vezes, daquela alimentação que está muito voltada para o carboidrato, né? Pode-se tentar, junto com o profissional nutricionista, um equilíbrio, né? Hoje se sabe que não se corta 100%, né? Se busca um equilíbrio, se busca uma associação, se busca aquele prato colorido, onde a gente tem um pouquinho de nutrientes, né, de cada classe, para ter uma saúde, né? Então, a epigenética, ela está ali, desde a pele até, né, o nosso sistema nervoso, o nosso músculo, o nosso osso, todos os sistemas. Puxando um pouco para o meu lado. Lá, cada uma puxando para o seu. Adorei essa. Que é cardiorrespiratória, né? Também em domicílio, sou apaixonada, falo muito para os meus alunos, assim, como é fantástico tu poder entrar no domicílio, né? Tu poder entrar, e é importantíssimo eles saberem, né, como entrar num domicílio, independente da classe social desse domicílio. Como abordar as pessoas, como não ser invasivo, como ter a medida certa, né, a postura, a educação e, claro, o conhecimento. Então, muitas vezes, em alguns domicílios, não somos fisioterapeutas
apenas, né? Somos fisioterapeutas, mas muitas vezes somos um membro, né, de um grupo fantástico chamado profissionais da área de saúde, que tem vários conhecimentos para trocar com essas pessoas, que muitas vezes são sedentas de um conhecimento a mais, porque eles vão na consulta uma vez por mês, né, os mais privilegiados, os menos privilegiados vão uma vez por ano, os menos privilegiados vão uma vez 5 anos. Então, somos profissionais que conseguimos, de alguma maneira, ajudar, nem que seja orientar a procurar um profissional. Mas voltando ao sistema cardiorrespiratório, a gente sabe, principalmente o coraçãozinho do nosso idoso, ele vai alterando, né? As coronárias ficam mais rígidas, a pressão arterial tende a aumentar, o peso do coração tende a aumentar, então o coração começa a fazer mais esforço ao longo dos anos. E pensando, né, agora a gente estava falando em açúcares, né, pensando que a glicose alterada vai ser um agente muito nocivo a esse coração, né, então, por N motivos, mas principalmente sobre a alteração que causa em relação à força que o coração tem que fazer, estou falando de uma forma bem entendível, o coração tem que vencer uma resistência, que são todos os nossos vasos, ele precisa mandar sangue, para a gente ter uma boa respiração, para a gente ter uma boa nutrição, para a gente ter uma boa força muscular. Então, isso tudo parte do coração. Nós não vamos ter um músculo forte se não tivermos um coração bom, né? Então, a gente sabe que o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele não tem músculo. O grande trabalho do fisioterapeuta no paciente cardiopata é trabalhar músculo, porque ele tem que ser forte para suportar a doença cardiológica dele. Então, a glicemia alterada prejudica muito essa força do coração. Pensando em idosos mais acamados, em lesões, quando os idosos são submetidos a terem que ficar mais tempo acamados, com certeza, o paciente que a gente chama que tem tendência ao diabetes ou que é diabético, é o que vai desenvolver primeiro, é o que vai ter que ter mais cuidados, é o que, se tiver uma ruptura de pele, é o que não vai cicatrizar com tanta facilidade. Então, com certeza, esse cuidado com os açúcares, né, é muito importante, essa prevenção. A gente sabe que a gente tem 2 grandes grupos de diabetes, o tipo 1, que é o mais da infância, e o tipo 2, que é o adquirido. E é esse tipo 2, o adquirido, que o idoso está muito propenso. Então, tendo uma reeducação, né, tendo uma preparação para isso não acontecer na idade avançada, com certeza ele já sai na frente, como eu diria. E nós falamos de sistema nervoso central, né? É. Mas lembrando também das alterações do meu sistema nervoso periférico. Exatamente. Então, nessas condições, quando nós temos esse excesso de glicose, estamos presenciando essa glicação, estamos frente a um paciente com diabetes mellitus, né? O que pode estar acontecendo ali? Eu tenho a perda dessa sensibilidade periférica neural. Então, quando as minhas colegas falaram dessas lesões que estão acontecendo, essas lesões, além delas serem de difícil cicatrização, por eu não ter essa sensibilidade, é muito mais fácil de eu estar agravando essa lesão. E aí acontece aqueles casos, que é bastante comum em relação ao diabetes mellitus, onde o paciente faz uma lesão de membro inferior lá no dedinho do pé, né? Fez a lesão no dedinho do pé, a gente não conseguiu, então, ver a tempo, essa lesão aumentou proporcionalmente, não consigo a cicatrização, venho com a amputação, né? Se eu não tenho essa família bem instruída dos cuidados, se eu não tenho essa diabetes bem controlada, o que pode voltar a acontecer? Aquela lesão que era do dedinho, agora ficou no pé. Se era do pé, daqui um pouco está na perna, né? Então, eu preciso ter esse controle com a equipe multiprofissional, veja bem, né? E também com os familiares, que nós conversamos nesse cuidado. Porque uma equipe multiprofissional, a gente vai falar disso o tempo todo. Não tem como fugir, porque o cuidado parte disso. Nós precisamos dessas diferentes especialidades, porque aí eu vou estar com a nutrição fazendo controle alimentar. Mas eu estou com um fisioterapeuta promovendo a atividade física ali de forma, né, inteligente, concentrada, especializada, para a situação daquela pessoa, né, para as necessidades daquela pessoa,
E ao mesmo tempo eu vou estar com o familiar no cuidado, eu vou estar com uma equipe de enfermagem se essa for a necessidade. Todos os profissionais são importantes ali para amparar. Então, quando a gente fala dessa questão da obesidade, do excesso de glicose, a gente sempre lembra só da alimentação, né? Ela é um pilar importantíssimo, né? Mas não somente ela. Eu vou precisar também dos outros aliados no cuidado, e a atividade física é um deles. É isso aí. Vamos falar sobre projetos acadêmicos que a fisioterapia na UBRA está realizando? Vamos? Bom, a minha área de atuação dentro da fisioterapia é a fisioterapia dermatofuncional, né? Então, o que a gente gosta, o que eu gosto de orientar os alunos da fisioterapia é na atuação, justamente no tratamento das lesões, das feridas cutâneas, né? Das lesões cutâneas. Nós temos um grande aliado que nós utilizamos nos domicílios, que é o laser de baixa potência, o LED. Então, são recursos que têm um baixo custo, não geram dor, não geram nenhum desconforto para o paciente e tem um resultado, né, nessa reabilitação, nesse fechamento de lesões, que é muito importante. Eu tenho orientado muitos dos alunos acadêmicos que estão lá nos estágios, né, que estão em atendimento domiciliar ou às vezes até dentro da universidade, nesses tratamentos aí. Para que a gente sabe que uma lesão aberta, crônica, o quanto ela debilita, o quanto ela dificulta a reabilitação e o quanto ela gera riscos de uma infecção maior, né? E o quanto às vezes ela impede aquele idoso de se recuperar. Nem só nos idosos, às vezes os jovens também, né, desenvolvem lesões. Então, a gente tem um dos trabalhos, né, que a gente trabalha lá na prática clínica, que eu oriento hoje, é esse. Tivemos uma bela parceria, né, Daíse? Ótimo. Um tempo atrás, eu supervisiono estágio também, supervisionava estágio em saúde coletiva e dou aula prática em saúde coletiva. Então, que é quando a gente vai no domicílio, né, todas as idades, mas muitos idosos. E nós tivemos uma parceria muito interessante, né, Daíse, que é uma área específica, o uso da laser terapia, que a professora Daíse é expert. E a minha área é saúde coletiva, terapia intensiva, cardiorrespiratória. Então, nessa visão do paciente como um todo, nós tínhamos na época uma preceptora que atuava junto conosco, ainda temos, e se levantou essa necessidade. Nós tínhamos vários pacientes com lesões, né? Vamos buscar os conhecimentos da professora Daíse. Então, fizemos essa parceria e o relato dos familiares foi fantástico, né? Da associação do movimento. O paciente precisa movimentar, né? Ele precisa sair do leito, né? Em termos de projetos, assim, eu trabalho em UTI há muitos anos e o movimento está direto. Foi-se o tempo que mesmo em UTI o paciente fica quieto, o paciente não fica quieto, o paciente sai do leito, o paciente caminha dentro da UTI, dentro de suas possibilidades. O paciente ainda, mesmo em ventilação mecânica, ele caminha dentro da UTI, dentro de uma criteriosa avaliação do fisioterapeuta e do médico. E no domicílio não é diferente. Pensando numa lesão que limita, numa lesão do bumbum que limita, numa lesão da perna que limita, numa lesão do pé que limita a deambulação, foi uma parceria muito interessante o uso da eletroterapia para reduzir as lesões. Junto com a enfermagem, a gente tinha uma parceria com a UBS, porque também não poderíamos interferir nos processos delas, né, porque elas têm esse controle também, mas foi uma parceria muito interessante, né, do uso da eletroterapia nesse tipo de paciente, e acho que é um projeto que tem muito a crescer ainda, né, Daíse, em termos de pensando em movimento, pensando em lesões, pensando que a população idosa é uma população que está propensa a ter mais lesões pelo tipo de pele, né, pelo envelhecimento da pele. Eu acho que é uma coisa muito interessante que está vindo por aí, né? E diferentes projetos também são abordados, né? Nós temos projetos em todas as áreas de atuação da fisioterapia, na neurofuncional, na cardiorrespiratória, na gerontologia, na saúde da comunidade, na traumatortopedia, porque a UBRA ela é vinculada a diferentes entidades do nosso município, né, com a nossa prefeitura, diferentes UBSs, o Sereste, o Pronto Atendimento Municipal, fora os nossos laboratórios. Então, nós temos os nossos laboratórios equipados, mas também esses campos conveniados que possibilitam a atuação prática dos nossos estudantes. Então, eles atuam tanto na UBRA
quanto também, que nem a gente diz, mundo afora, né? Mundo afora. Que é muito Maravilha. importante para pegar essa prática, essa vivência. Para quando sair lá fora, não ter aquele friozinho na barriga da primeira vez com o paciente, né? Porque já teve tanto esse contato que se sente preparado e seguro, então, para atuação quanto profissional. Maravilha. Bom, estamos chegando ao final desse... Passou tão desse- rápido. olha, vou ter que Muito comentar. rápido. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu estava até nervosa. Falar com né? gente que sabe. E agora, para finalizar, então, né, uma mensagem de cada uma para esse público que está nos escutando e nos assistindo. Certo, então, mais uma vez agradeço, né? E dentro dessa temática, que claro que a gente teria muito mais a falar, né? Dentro do que a gente conseguiu trazer aqui, a fisioterapia, ela é importantíssima, né? Deixar essa mensagem para o idoso, mas também para o adulto jovem, né? Para o adolescente, enfim, para todas as fases, que não precisamos pensar em doença no idoso, e sim em saúde. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que se busque saúde em primeiro lugar. Maravilha. Agradecer também, Douglas, a oportunidade, né, de estarmos fazendo essa discussão tão interessante com essa população, né, bem como a Daíse falou, saúde para os nossos idosos, né, pensando no fator social, emocional dos nossos filhos, né, que eles aprendam a valorizar bem o que a professora Jéssica falou antes do nosso colega, né, que o prazer ela levar os netos, porque ele já está devidamente aposentado, com muito mérito, mas que os nossos idosos cada vez mais possam levar os netos, né, ter a lucidez, ter a força física, ter a saúde para levar os netos, para conviver com os netos e principalmente para os nossos filhos terem essa convivência com avós, que eu acho que é fantástica. Maravilha. Gostaria também de agradecer, Douglas, por nos receber aqui. É sempre maravilhoso estarmos, né? Já me sinto quase em casa, pretendo vir mais Atenção. vezes. E gostaria de deixar essa mensagem da alegria em cada fase de vida, né? Que a gente possa perceber as particularidades e as alegrias de viver cada momento da nossa vida, buscando sempre qualidade, funcionalidade e o nosso bem-estar como um todo. Não deixar isso para o último momento, e sim o quanto antes possível, passar a se olhar, passar a se cuidar, seja você idoso, seja você mais jovem, agora é o momento, sempre é o momento, né? A partir de quando a gente começa com esse autocuidado, a nossa saúde ela vai florescendo e a gente consegue viver essas diferentes idades com mais prazer, com mais funcionalidade e qualidade de vida. Que maravilha, hein? Muito obrigado mais uma vez, a presença de todas. Uma vez convidadas, sempre convidadas. Nós temos muito, né, muito a comunicar. E quero deixar aqui para vocês que estão nos assistindo e nos escutando uma gratidão. Né, uma gratidão porque o nosso principal propósito são vocês que estão nos vendo, nos assistindo. A gente traz isso, né, traz todo esse conhecimento que vocês escutaram nessa 1 hora, para que vocês assimilem, que vocês se conscientizem e que a vida ela pode ser longa e que pode ser muito bem vivida e que a vida só termina quando aqui começar a dizer assim, não tem mais o que fazer aqui, de jeito nenhum. Todos têm um propósito e quer um motivo maior, principalmente quando chegar na terceira idade, o exemplo que vocês estão deixando e aquilo que vocês vão viver com seus netos. Aquele abraço.